Dando continuidade à nossa aula sobre absorção de água e de íons do solo, na primeira aula nós falamos especificamente sobre o solo, na segunda aula, ou subaula, nós falamos sobre os fatores do solo, e nessa aula nós vamos agora falar sobre as questões da planta que estão relacionados e que afetam a absorção de água e de íons presentes na solução do solo. Quando a gente considera uma planta, nós temos que considerar o seu genótipo, independentemente se é uma variedade, se é um cultivar, se é uma liagem ou se é uma mistura totalmente heterogênea, não importa. O genótipo daquela planta vai ter um impacto muito grande, principalmente em termos da morfologia radicular. E essa morfologia, a forma da raiz, afeta diretamente o volume de solo que é explorado. E vocês já viram lá a introdução à anatomia vegetal, nós temos basicamente dois tipos de raiz, a raiz chamada de pivotante e nós temos a raiz também chamada de fasciculada. São características de grupos de plantas. No entanto, mesmo dentre esses, nós temos uma variedade muito grande dentre elas. Então, dependendo do tipo de planta, ela vai ter raízes com morfologias completamente distintas, que vão explorar volumes de solo diferenciado, e essa exploração de volume diferente afeta, consequentemente, a quantidade de solução nutritiva ao qual ela tem contato e, portanto, afeta a absorção. E quando a gente pensa em regiões radiculares que estão relacionadas com a absorção, é importante lembrarmos que nem todas as partes da raiz são eficientes na absorção de água. Cada parte da raiz tem determinada função específica. E esse gráfico aqui, ele representa mais ou menos isso. Aqui na parte do X, está mostrando o que acontece em termos de distância do ápice radicular. E nós podemos ver que quanto mais próximo do ápice radicular, maior é a taxa de absorção que está mostrada aqui no eixo Y. Então, mais perto do ápice radicular, nós temos maior taxa de absorção. E quanto mais afastado, nós temos uma menor taxa de absorção. E isso está diretamente relacionado com a estrutura radicular. E quando a gente olha essa parte com mais detalhes, nós podemos ver que a raiz apresenta determinadas características, como, por exemplo, ela apresenta a coifa, ela apresenta aqui a região meristemática, protegida por essa coifa, e assim sucessivamente que os tecidos são formados. Isso é anatomia vegetal, tá, gente? Os tecidos são formados, vão se diferenciando, vão se especializando e vão se afastando. Na verdade, vão empurrando, fazendo com que a raiz cresça neste sentido, para baixo. E nesse aspecto vão sendo formados tecidos diferenciados, cada vez mais afastados do ápice. E nessa região aqui, nós temos a presença dos pelos radiculares. E esses pelos radiculares, eles aumentam a superfície de contato com o solo e, consequentemente, têm uma eficiência maior em termos de absorção de nutrientes. Então, nessa região, é a região de maior taxa de absorção de nutrientes. É nessa região dos pelos radiculares que vai acontecer a maior taxa de absorção de água e de nutrientes da solução do solo. E isso é importante para quê? Quando você faz um transplantio, a tendência é que você quebre essa parte mais extrema das raízes. Você perde ela, quando você corta, às vezes você acaba cortando essa parte fora, quando faz o transplantio de mudas. Consequentemente, a planta, quando é transplantada, ela vai ter uma maior dificuldade de absorção de água e de nutrientes nas fases iniciais, até que sejam formados novamente um outro meristema que vai formar essa zona de absorção. Além da parte da morfologia radicular, existem os requerimentos nutricionais. E esses requerimentos nutricionais estão diretamente relacionados com o genótipo. O que isso quer dizer? Quer dizer que as plantas têm requerimentos nutricionais diferentes entre si. Não apenas entre espécies, mas entre fases de desenvolvimento. Vamos ver isso aqui com um pouquinho mais de detalhes. Nós vamos ter uma aula mais para frente sobre nutrição mineral, mas nesse momento eu quero chamar a atenção para vocês o seguinte. Aqui está mostrando um gráfico em que eu tenho aqui embaixo no eixo X, eu tenho a concentração de nutrientes no tecido, mas pode ser a concentração de nutrientes no solo também. E aqui no eixo Y, eu tenho o crescimento, a produtividade. E nós podemos ver que à medida que nós vamos aumentando a concentração do nutriente, a produtividade ela vai
aumentando. E à medida que nós aumentamos cada vez mais essa concentração, a produtividade aumenta também, de uma forma linear, e essa zona é considerada uma zona de deficiência. O que isso quer dizer? Quer dizer que à medida que eu vou colocando nutriente, a planta vai crescendo mais. É só não crescer mais porque faltava aquele nutriente. À medida que isso vai passando, nós entramos numa zona chamada de zona adequada. O que é essa zona adequada? É uma zona em que o aumento na concentração de nutrientes já não tem mais impacto na produtividade, no crescimento daquela planta. Em outras disciplinas, vocês podem ouvir falar sobre consumo de luxo. A planta consome sem necessariamente ter necessidade. É porque está presente, ela continua absorvendo. E ela continua absorvendo até que chega num ponto que ela entra numa zona de toxicidade. Tudo em excesso faz mal. Até a água em excesso faz mal. E nessa zona de toxicidade, a concentração se torna tão elevada que começa agora a atrapalhar o metabolismo celular. Cada nutriente mineral tem o seu gráfico específico. E eu quero chamar a atenção para vocês para esse ponto aqui chamado de concentração crítica. O que é essa concentração crítica? É quando atinge aproximadamente 90%. Ou seja, quando se faz uma adubação complementar para suprir uma deficiência nutricional, e é isso que se faz nessa fase de deficiência, eu faço uma adubação mineral mesmo, eu coloco adubo orgânico, eu compro o NPK no mercado, eu vou colocar no solo à medida que for necessário, é porque a planta precisa do nutriente. Só que eu vou colocar aqui até aproximadamente 90%. Por quê? Porque à medida que eu vou colocando acima de 90%, ele começa a saturar. O objetivo do produtor rural, de quem trabalha com agricultura, seja uma escala macro ou uma escala micro, não é dar um excesso, porque deste ponto em diante, atingiu 100% da sua produtividade, daqui para cá, você está jogando dinheiro fora. A planta não vai responder, então não tem necessidade nenhuma de colocar mais nutriente para ela, aquele nutriente específico, porque ela não vai produzir mais em função disso. Então o que se busca numa condição normal é atingir aproximadamente 90%. Porque o que interessa para quem está trabalhando com plantas, em termos de produção de plantas, é que ele possa permitir que a planta expresse seu máximo potencial genético em termos de produção. E não necessariamente gastar dinheiro sem ter nenhuma necessidade. Então, além dela ter essa curva de nutrientes, que é específica para cada tipo de nutriente, os requerimentos nutricionais variam em função do estágio de desenvolvimento. Ou seja, aqui no caso está representando uma planta de tomate. Eu tenho uma planta de tomate na fase inicial, estou transplantando, na fase de florescimento e na fase de maturação de frutos. Os requerimentos nutricionais variam em função da espécie e variam em função do estágio de desenvolvimento. Ou seja, na fase de transplante, eu tenho um requerimento nutricional específico. Na fase de floração, eu tenho um crescimento diferenciado. Na fase de colheita, eu posso ter um outro requerimento nutricional. Então, não dá para eu generalizar e colocar para todas as plantas, para todas as fases de desenvolvimento, eu colocar exatamente o mesmo tipo de nutriente. Não faz sentido. O que é feito para você otimizar o processo de produção é você fazer uma análise do solo, saber o que o solo tem deficiência, conhecer a espécie e fornecer o nutriente que ela precisa no momento em que ela precisa. É por isso que existe a divisão da adubação. Eu tenho uma adubação de plantio e depois eu tenho outras adubações, são chamadas de adubações de cobertura, que vão suprir as necessidades em função do estágio de desenvolvimento da planta. Uma outra questão importante relacionada com as plantas está relacionado com a permeabilidade seletiva das membranas. Quando a gente pensa em membranas, vocês já viram isso em outras disciplinas. Existe a estrutura da membrana, que é uma estrutura formada por uma bicamada fosfolipídica. Está mostrado aqui uma bicamada fosfolipídica, camada de cima e a camada de baixo. Nós vamos ter proteínas nas membranas, aqui mostrando as proteínas integrais e aqui outras proteínas periféricas, e nós vamos ter várias estruturas presentes nelas e vamos ter inclusive íons de cálcio dissolvidos aqui para dar uma certa estabilidade. Não vou entrar em detalhe porque vocês já viram isso. E o modelo conhecido é o modelo do mosaico fluido. O que significa isso? Significa que essas proteínas, essas estruturas, elas ficam andando de um lado para o outro na membrana fluídica. E essa membrana fluídica ela está diretamente relacionada com a separação de um ambiente do lado de fora com o ambiente que está do lado de dentro. E aqui está mostrando uma outra representação, a bicamada fosfolipídica
com as proteínas integrais, mostradas aqui. Está mostrando aqui, nessa eletromicrografia, essa parte bem fininha são as partes, essa mais escura, são as membranas celulares. Mas isso aí vocês já viram em outras disciplinas, não vamos entrar em mais detalhes do que isso aqui. E o que essas membranas fazem? Primeira coisa, elas fazem a compartimentalização celular. O que é isso? Ela separa ambientes distintos. No caso dos eucariotos, existe uma separação não somente do meio externo, como uma compartimentalização interna. E aqui nós temos o núcleo, temos o tonoplastos, temos aqui as mitocôndrias, os cloroplastos. Então todos eles têm uma separação. E graças a essa compartimentalização é que foi possível a evolução das células, consequentemente dos organismos que contêm aquele tipo celular. Então a mitocôndria só funciona porque é compartimentalizada. Se ela não for compartimentalizada, não haveria a respiração mitocondrial. Da mesma forma com o cloroplasto e as outras estruturas. Segundo ponto importante é chamado de permeabilidade seletiva. O que é isso? A permeabilidade seletiva permite que a célula separe o que está do lado de fora, do extracelular, do que está do lado de dentro, o intracelular. Ou pode ser dentro da própria estrutura, de uma parte mais interna de uma parte mais externa, dentro daquela mesma organela, que é a estrutura subcelular. Essa separação que existe é preciso que haja uma passagem, uma comunicação entre esses dois ambientes. E isso é feito através de transportadores transmembranares. Que nós vamos ver isso em próximas aulas com muito mais detalhes. E são essas estruturas que, na verdade, dando um spoiler aqui, que são proteínas integrais de membrana, são elas que vão permitir a passagem de substâncias de um lado para o outro da membrana. Então é assim que é feito a permeabilidade seletiva. Mas nós vamos ter uma aula mais detalhada, bem mais detalhada sobre isso. Uma outra questão importante do potencial de membrana. O que é potencial de membrana? Se eu considerar a membrana aqui, eu vou ter uma diferença de cargas entre os lados da membrana. E essa diferença de cargas gera um potencial entre esses dois ambientes. E esse potencial de cargas que existe aqui, ele afeta diretamente o processo de absorção. Mas isso tudo, tanto a permeabilidade seletiva quanto o potencial de membrana, nós vamos tratar isso em aulas mais para frente com mais propriedade. Uma quarta característica são sítios de reconhecimento, são receptores que estão presentes nas membranas. O que é isso? Eles reconhecem os patógenos e reconhecem sinais do meio para permitir que a célula responda àquele estímulo. Rapidamente falando, nós temos, por exemplo, processo de infecção de alguma bactéria, ou de algum fungo, ou de algum outro organismo, ele vai afetar. Então, para as células responder ao processo de infecção, a primeira coisa que tem que fazer é reconhecer a presença dele. E pode reconhecer diretamente a estrutura daquele fitopatógeno que está querendo infectar, ou pode reconhecer subprodutos do processo de infecção, como por exemplo, se o fungo ele degrada a parede celular, libera partes da parede celular e essas partes da parede celular são reconhecidos por esses receptores localizados nas membranas, e isso vai fazer com que as células apresentem um mecanismo de resposta ao processo de infecção. Isso foge ao escopo da nossa disciplina, é só para a gente entender que as membranas também reconhecem a presença de fitopatógeno e de outros sinais. E um quinto e último que nós vamos falar aqui hoje é a questão da síntese. Na membrana celular acontece um processo de síntese. Exemplos. Você já ouviu falar da respiração mitocondrial? Vocês já fizeram bioquímica antes? Então nós temos uma estrutura chamada F0, F1 ATP sintase. O que é isso? Nós estamos vendo aqui embaixo a cadeia transportadora de elétrons. Ai, meu Deus do céu, é isso mesmo. Cadeia transportadora de elétrons. Que os elétrons provenientes da respiração, eles vão atravessar uma membrana, que nós vamos ter uma aula sobre respiração, relembrar vocês isso, vão gerar um gradiente de prótons aqui, e esse gradiente de prótons vai atravessar uma estrutura chamada F0, F1 ATP sintase. E é através dessa estrutura aqui que acontece a síntese de ATP. Então acontece síntese a nível de membrana. E uma outra síntese que acontece, mais comum, é a questão da celulose. A celulose ela é sintetizada na membrana celular.
tem estruturas bastante complexas chamadas celulose sintase, são proteínas localizadas na membrana que vão pegando monossacarídeos de glicose, vão ligando um no outro em ligações bastante específicas, formando uma cadeia de glicose, e essa cadeia de glicose é que forma a celulose. E ela vai estar impregnada na parede celular primária, dando aquela rigidez na estrutura e a funcionalidade da parede celular. E isso acontece, essa síntese da celulose acontece nas membranas. Era isso que nós tínhamos para ver hoje. Continuamos então na nossa próxima videoaula. Até a próxima!